Irmãos, nós temos falado sobre santidade. Você já deve ter ouvido muito falar sobre santidade, mas talvez não nessa sequência assim de 6 semanas, né? Tá quase uma campanha de igreja pentecostal falando sobre o mesmo tema. E abordamos os temas de várias formas diferentes, sob vários olhares diferentes, com pastores diferentes. Aqui nós falamos os domingos à noite, né, sobre ser santo como Deus é santo. Semana passada nós falamos sobre a necessidade de morrer para nós mesmos, para que possamos ter uma vida de santidade. E hoje eu quero compartilhar com os irmãos o tema de santidade para servir ao Senhor, meus irmãos. Infelizmente, nós às vezes caímos numa conversa e numa situação de que trabalhar para Deus já basta. Se eu estou fazendo a obra de Deus, eu não preciso me relacionar com Deus, afinal de contas, já estou servindo a Deus. Eu estou fazendo a obra de Deus, então ainda que eu não me relacione com Deus, tudo vai acontecer e no final Deus vai me abençoar. Afinal de contas, Deus está olhando para mim, está olhando o meu sacrifício e tudo que eu faço para Ele está tudo certo, mesmo que minha vida estiver toda errada. Meus irmãos, não é isso que a palavra de Deus nos ensina. Nós devemos sim servir ao Senhor e trabalhar com zelo e com amor na obra do Senhor, mas nunca sem antes ter um relacionamento com o Senhor. Amém, igreja? Abra sua Bíblia no livro do profeta Isaías. Livro do profeta Isaías. Nós vamos ler um trecho da Escritura no capítulo 6 deste livro. Falei do grupo inteiro, né? Não falei do Felipe, nosso batera também. Felipe nos abençoou, me pôs numa fogueira uma vez que eu tive que tocar batera, né? Vocês lembram disso, irmãos? Coincidentemente eu toquei num dia, viu, Felipe? No outro estava esse aquário aqui. Planejaram, mas só depois que eu toquei que chegou. Amém, né? Glória a Deus pelo aquário. Isaías capítulo 6, meus irmãos. Leremos do versículo 1 até o versículo 8. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da tua glória. Os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e o templo se encheu de fumaça. Então eu disse: ai de mim, estou perdido, pois sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma pinça. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que esta brasa tocou os seus lábios. A sua iniquidade foi retirada e o seu pecado perdoado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E a quem há de ir por nós? Eu respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Senhor Deus, nós somos o teu povo. Estamos diante da tua palavra, Deus, e precisamos ouvir a tua voz. Fala conosco, Deus. Conforme a tua palavra, que teu Espírito nos conduza a toda a verdade, ó Pai. Nos santifica através da tua palavra, através da verdade, através do Espírito Santo de Deus. Fala conosco, ó Pai. Queremos e precisamos te ouvir. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, muitas vezes nós entendemos que servir ao Senhor começa com essa frase: Senhor, eis-me aqui,
envia-me a mim. Nós achamos que quando nós olhamos para o Senhor e falamos, Senhor, olha, eis-me aqui, me usa. A gente acha que agora começaremos a ser usados pelo Senhor. Meus irmãos, não é exatamente assim. Porque o Senhor, Ele não aceita quem faz a obra dele de qualquer jeito. O Senhor não aceita quem faz a obra dele de forma relaxada, de forma displicente. É engraçado, meus irmãos, tem algumas pessoas que acham que estão fazendo um favor para Deus em servi-lo. Olha, Senhor, já estou fazendo isso e não me peça mais nada. Olha, já estou fazendo isso e já é o que eu tenho para entregar. Olha, já estou fazendo isso e o Senhor trate de me abençoar. É esquisito o jeito que algumas pessoas entendem o serviço ao Senhor. E só para nós entendermos nesse início de conversa, deixa sua Bíblia marcada em Isaías, mas olhe rapidinho lá em Jeremias 48. Meus irmãos, eu estou lendo Jeremias nesse momento, né, na minha leitura sequencial da Bíblia. Irmãos, o livro que demora para terminar, viu? Além dele ser grande de tamanho, a mensagem dele é muito dura. É o Senhor condenando o povo pela desobediência, pela rebeldia, pela idolatria. Você fala, Senhor, me livra disso, tanto dos seus juízos, como da idolatria, da teimosia. A gente olha para o povo e fala, que povo duro, né? É igualzinho a gente. Diz assim, Jeremias capítulo 48, versículo 10. Maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. Aí você fala, misericórdia, pastor, eu olho um texto desse, nem sei se eu quero fazer a obra. Aí você cai num outro problema, meu irmão. Não é para não fazer a obra. É para fazer, mas para não fazer relaxadamente. É com amor, é com zelo, é com responsabilidade. É considerando, hoje nós falamos lá na aula dos jovens, sobre o propósito da nossa vida. E o propósito da nossa vida é viver para a glória de Deus. Então, tudo aquilo que você for fazer para servir a Deus, faz para a glória de Deus. Faz porque aquele que desde a eternidade te planejou e planejou uma eternidade para você, aquilo que você vive aqui tem que ser para a glória de Deus. E aquilo que você for servir a Deus tem que ser para a glória dele, tem que ser com excelência, não pode ser relaxadamente. Seja seu trabalho abrir uma porta, limpar o templo, tocar no louvor, pregar, ser missionário, não importa. Não faça a obra do Senhor relaxadamente. Maldito aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. E nós temos que tomar cuidado também, porque às vezes nós temos uma visão que a obra de Deus só tem um jeito certo de fazer, o meu jeito. Então o meu jeito é o jeito que eu cuido, é o jeito que eu zelo, é o jeito que eu faço, e se o irmão faz diferente de mim, maldito seja o irmão. Não, irmão, maldito é quem faz relaxadamente. Vamos devagar. A obra de Deus tem muita coisa para ser feita. Jesus já falou, os campos estão brancos, está faltando ceifeiro. Orem para o Senhor da Seara para Ele mandar ceifeiros. E às vezes, meus irmãos, quando nós estamos fazendo a obra de Deus, a gente faz de forma diferente. E glória a Deus que nós somos de forma diferente. Muito interessante. Ontem nós fomos com a juventude lá na Batista Central de Santo Amaro, no Instituto de Inverno, fomos tocar. Era tudo jovem, inclusive eu. Sei que vocês estão rindo. Está engasgado aí por quê, filho? Éramos todos jovens lá ontem. Mas tudo diferente, meus irmãos. Foram vários grupos de louvor, cada um era de um jeito. Cada um se expressava de um jeito. Quem está errado? Ninguém. Cada um se expressando de uma forma, tocando de um jeito, tocando de outro jeito. Todo mundo dando o seu melhor para a glória de Deus. É isso. Ah, pastor, mas eu não concordo. Amém, irmão. Mas o irmão está louvando ali, está dando o seu melhor, está entregando sua vida. Sabe, nós precisamos buscar a Deus para nós
procurarmos nos envolver naquilo que o Senhor está fazendo e não fazer de forma relaxada, ou não achar que quem não faz do meu jeito é relaxado. Esse texto, meus irmãos, por mais que não está no começo do livro de Isaías, ele está falando do chamado de Isaías para o ministério profético. Deus estava agora chamando Isaías para que pudesse exercer o dom profético no meio do povo. Aqui fala mais ou menos quando foi, né? Que foi no ano da morte do rei Uzias. E eu acho muito interessante, meus irmãos, nós lembrarmos, Uzias foi considerado um bom rei para o povo de Deus. Mas, por algum motivo, o Senhor só quis chamar Isaías para esse ministério depois que Uzias morreu. Por quê? Deus tem os seus mistérios, propósitos e vontade. Mas o fato é, no ano que o rei Uzias morreu, Deus foi lá e chamou Isaías. E é interessante, meus irmãos, quando em alguns momentos da nossa vida, eu não sei se quando você faz a leitura da sua vida você entende isso. Mas alguns momentos da nossa vida, parece que algumas coisas só acontecem quando alguém sai de cena. Nossa, quando fulano saiu da minha vida, parece que a vida foi para frente. Quando eu desfiz aquela amizade, aquela sociedade, aquele namorado, aquela situação, quando mudou aquilo, parece que as coisas andaram. No caso do chamado de Isaías, foi assim. Mas para não parecer que eu estou tentando forçar a barra aqui nesse exemplo, nesse texto, vire aí a sua Bíblia lá para o livro de Gênesis, capítulo 13. Livro de Gênesis, capítulo 13. Olha que interessante, meus irmãos. O título aí do capítulo 13, pelo menos na minha Bíblia, é o quê? Abraão e Ló se separam. Eram parentes e caminhavam junto. Deus falou para Abraão, sai daqui e vai para onde eu vou te mandar. Vai para onde, Senhor? Não, só pega seus parentes e vai. Não, Senhor, mas vou para onde? Não, só pega e vai. Por isso que Abraão era o pai da fé, né? Ele foi sem saber exatamente para onde. Mas no caminho começou a dar uma confusão. Os pastores e os rebanhos de Abraão e os pastores e os rebanhos de Ló. Abrão ainda na época, né? E aí eles dão algum desentendimento. E aí Abraão chega no versículo 8. Olha o que ele diz. Não deveria haver conflito entre mim e você, entre meus pastores e os seus, porque somos parentes chegados. Não está toda a terra aí diante de você? Peço que você se afaste de mim. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. E aí Ló, muito esperto, né? Ergueu os olhos, viu toda a campina do Jordão, que era bem regada, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, até a região de Zoar. Isso foi antes, né, do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu. E assim separaram-se um do outro. Abraão habitou ali naquela região. Aí o versículo 14. O Senhor disse a Abraão, depois que Ló se separou dele. Por que depois? Não sei. O texto não deixa muito claro. Provavelmente porque a promessa era só para Abraão e não para Ló. É isso que nós entendemos conhecendo o resto da história. E aí o Senhor começa a fazer as promessas. Erga os olhos para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste. Toda essa terra eu vou dar para a sua descendência. Enfim, aí continua a promessa. Mas aí a gente tem mais um caso onde o Senhor só falou para Abraão a promessa depois que separou de Ló. Então, depois que Uzias morreu, Deus foi lá e chamou Isaías, como a gente leu no texto, e a gente já vai falar sobre ele. E o que eu quero dizer com isso, meu irmão? Que talvez, alguma coisa aí precisa morrer para que você consiga ter uma vida de santidade. E como eu falei no domingo passado, é muito provável que quem precisa morrer seja você. Morrer para as suas vontades, para os seus desejos. Talvez tenha sim uma pessoa na sua vida que está atrapalhando a sua vida de santidade.
Talvez tenha um amigo que está sempre pronto para te levar para longe de Deus. Aí quem quer te levar para perto de Deus, você não considera o convite, o conselho, o amor, as orações. Talvez tenha algo na sua vida que te faz pecar, então você tem que arrancar fora. Conforme o texto de Jesus, se for o olho, arranca o olho. Se for a mão, arranca a mão. O que o texto está querendo dizer? Tira, afasta da sua vida aquilo que está te fazendo pecar. Você não vai conseguir ter uma vida de santidade e, logo por consequência, não vai conseguir servir a Deus com santidade se você tolerar o pecado na sua vida. E como que a gente faz morrer a nossa carne? Ela morre à míngua, ela morre de fome. Ela morre por inanição. Ela morre porque a gente para de alimentá-la. A gente muda o que a gente lê, a gente muda o que a gente ouve, a gente muda de amizade, a gente muda de ambiente. E tudo aquilo que a nossa carne quer, a gente nega. Por exemplo, a nossa carne, ela quer uma vida de disciplina para nos aproximar de Deus? Sim ou não? Claro que não, irmãos. Porque uma vida disciplinada buscando a Deus, naturalmente é a morte da carne. Então ela não quer. Então quando você fala, vou buscar de manhã, nossa, mas está um friozinho, né? Um friozão. Vou ficar mais um pouco. Aí quando você vai buscar de noite, não aguenta, dorme. Vai buscar de tarde, não dá, correria. De forma que nós temos sim que buscar a Deus de forma disciplinada e entender como nós vamos encaixar a nossa busca a Deus para que tenhamos uma vida de santidade. Mas não tenha dúvida, meus irmãos, para ter uma vida de santidade, algo precisa morrer. Algo precisa ser prioridade para você. No caso aqui de Isaías, ele estava tendo uma visão. Versículo 6, versículo 1, né, do capítulo 6. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor. Estava tendo uma visão. Interessante que nessa visão de Isaías, ele vislumbra aquilo que é a santidade de Deus. Ele não pôde ver Deus na sua completude. É impossível que nós estejamos na presença de Deus na sua completude e sobrevivamos. Mas ele viu a glória de Deus. Ele viu algo que nós só conseguimos imaginar. E tamanha é a santidade de Deus, que mesmo os serafins que estão ali diante do trono, com 2 asas das 6 que eles tinham, eles cobriam o rosto. Por que eles cobriam o rosto, meu irmão? Para brincar de adivinhar quem é? Por causa da santidade de Deus, meus irmãos. Os serafins têm que cobrir o rosto diante de Deus por causa da santidade de Deus. Isaías continua dizendo, esses querubins que estavam lá com os rostos cobertos, por causa da santidade de Deus, o que esses serafins falavam? Uns para os outros, santo, 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 é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da tua glória. Aleluia! Essa é a santidade do nosso Deus. E no idioma ali do hebraico, quando você tem essa ideia dessa repetição, santo, 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 está querendo dizer santíssimo. Completamente santo. É uma santidade multiplicada, suprema e absoluta. Aonde não há relativismo, aonde não tem eu acho, aonde será que é isso mesmo? É a glória de Deus. A glória de Deus é tudo aquilo que Ele é. E aquilo que a gente não consegue imaginar que Ele seja. Tudo isso é a glória de Deus. Então imaginem, tentem imaginar como foi essa visão para Isaías. Talvez se nós víssemos um serafim, a gente já ficasse espantado. Talvez se nós olhássemos um anjo, nos prostraríamos em terra, como muitos fizeram diante da presença de anjos. E os anjos que tinham que falar, ops, levanta daí, não sou Deus não.
Mas imagina, meu irmão, como que seria essa experiência? E aí você está lá, numa visão, vendo os querubins, tampando os olhos diante da santidade de Deus e proclamando a santidade de Deus. E tem algo parecido com um terremoto, porque as portas se moveram. Aquele lugar se encheu de fumaça. Isaías, no meio dessa visão, no meio dessa experiência que ele está tendo com Deus, quando ele vislumbra o que é a glória de Deus, quando ele vê os serafins criados por Deus, o adorando de forma tão reverente, tão humilhada, dizendo aquilo que Deus é, que a glória dele preenche toda a terra. Quando Isaías tem uma experiência do pouco que é a glória de Deus e não a totalidade, Isaías cai em si. Isaías fala: ai de mim, eu estou perdido. Como que eu posso estar diante de um Deus tão santo? Logo eu, que sou um homem de lábios impuros. Logo eu, que habito no meio de um povo de lábios impuros. Os olhos dos querubins não poderiam ver a Deus, meus olhos também não poderiam ver a Deus, e eu vi o Rei, o Senhor dos Exércitos. Isso é muito de Deus, mano. Irmãos, é interessante, se você depois tiver a curiosidade de ler o capítulo 5 de Isaías, você vai encontrar nele aí 6 ais. O que é ai? É quando o Senhor fala: ai daquele que isso. Como a gente falou ainda há pouco, né? Ai daquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. Então, no capítulo 5, no versículo 8, você vai ler assim, ó: ai dos que ajuntam casas e mais casas, reúnem para si campos e mais campos, até que não haja mais lugar, e ficam como únicos moradores no meio dessa terra. Eu não estou falando para você não comprar imóvel, nada disso, viu, irmão? Mas é que o contexto de Isaías também é de juízo de Deus para o povo. E falar: vocês vão ser levados daqui, vocês vão para o cativeiro. Então, ai daquele que fica comprando casa, reunindo, porque vocês não vão ficar aqui. Vocês vão para o cativeiro, vocês vão ser dominados. Não vai ficar nada aqui. Então, ai daqueles que assim o fazem. Versículo 11. Ai dos que se levantam pela manhã para logo se embriagarem, ó, e continuarem até alta noite, até que o vinho os esquente. Olha, você estava falando: olha, um friozinho, vou beber um vinho. Ó, o Senhor falou. Olha ali. Versículo 18. Ai dos que puxam para si iniquidade com cordões de justiça, que puxam pecado como se faz cordas de uma carroça. Versículo 20. Ai dos que ao mal chamam bem, ao bem chamam mal, que fazem das trevas luz e da luz fazem trevas, que mudam o amargo em doce e o doce mudam em amargo. Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos e inteligentes ao seu próprio conceito. 21. E aí o 22. Ai dos que são heróis para beber vinho e valentes para misturar bebida forte. Então você vê que ele vem falando vários ais aí, né, da parte de Deus. Mas todos eles têm a ver com atitudes de obediência ou desobediência à palavra de Deus. Esse ai aqui de Isaías é muito mais doído. Porque, meu irmão, da onde a gente vai se esconder da santidade de Deus? Para onde a gente vai fugir da presença de Deus? Esse Deus santo que Isaías viu é o mesmo Deus que nós adoramos aqui quando nos reunimos em culto. Ainda que nós não tenhamos essa visão como a de Isaías, Deus continua lá, santo, 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 e a sua glória enche toda a terra. É a esse Deus que nós servimos, é a esse Deus que nós adoramos, é a esse Deus que nós buscamos, é a esse Deus que nós queremos agradar.
É nesse Deus que nós aguardamos as suas promessas. Esse é o Deus Santo. Então, quando nós louvamos a Deus, quando nós pensamos sobre Deus, quando nós buscamos a Deus e quando nós pensamos na santidade de Deus, o nosso sentimento, meu irmão, não pode ser outro senão de arrependimento. Fala, Senhor, como que o Senhor é tão santo e eu tenho vivido tão abaixo daquilo que o Senhor tem pedido? Como que o Senhor é tão santo, tão glorioso, e eu não tenho conseguido viver conforme os seus propósitos? Como o Senhor é tão santo, eu nunca vou atingir essa santidade, mas o Senhor lá na cruz, quando enviou o seu Filho, conquistou para mim o direito pelo menos de lutar para não pecar, e nem isso eu estou fazendo. O padrão de Deus é muito alto, é mesmo, meus irmãos. E quando nós refletimos sobre a santidade de Deus, assim como Isaías, o nosso sentimento deve ser esse. Não é, Senhor, eis-me aqui, ó, me usa. Não. Antes de Senhor, me usa, é Senhor, ai de mim. Os outros ais de atitudes erradas, eu posso me desviar tentando fazer o certo. Mas quando eu olho quem o Senhor é e como o Senhor é santo, e quando eu olho para mim, meu sentimento não pode ser outro, senão, ai de mim. Se não me humilhar, se não me render, se não me prostrar, falo, Senhor, ai de mim. Todo mundo é pecador, ele fala isso. Eu moro no meio de um povo de impuros lábios, mas a questão não são eles. Ai de mim, eu tenho lábios impuros. Eu tenho andado errado, eu tenho feito errado. E diante dessa experiência de adoração, através dessa visão, Isaías cai em si de quem ele é. Estou perdido. E eu penso, meus irmãos, que essa deve ser a nossa atitude, é isso que nós devemos aprender com o chamado de Isaías nessa noite. Precisamos olhar para a santidade de Deus, ver o quanto nós estamos aquém daquilo que Ele desejaria de nós e deseja de nós, e nos arrependermos diante do Senhor. Amém, igreja? Versículo 8. Eu não podia ver o rei, mas eu vi, e agora? Então um dos serafins voou para mim, trazendo uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma pinça, tocou a minha boca e disse, eis que esta brasa tocou os seus lábios, a tua iniquidade foi tirada, e o seu pecado perdoado. Aleluia. É isso, meus irmãos. Quando nós temos a mínima consciência, o que a nossa mente consegue entender do que é a santidade de Deus, nós caímos, nós nos prostramos, nós nos humilhamos, nós nos arrependemos. E aí o Senhor vem. No caso da visão de Isaías, com uma brasa tirada do altar, perdoa o pecado e tira toda iniquidade. Mas quando há arrependimento, meu irmão, quando há quebrantamento, quando há humilhação diante da poderosa mão de Deus, porque 1 João 1:9, vai dizer o quê? Se confessarmos o nosso pecado, Ele é fiel e justo para nos perdoar o pecado e nos purificar de toda injustiça, ou de toda imundície. Começa com condicional, se. Você pode escolher se você vai confessar o seu pecado ou não. O que é confessar? É concordar com aquilo que Deus diz. Fala, Senhor, o Senhor está certo. O que eu estou fazendo está errado. Tua palavra diz que está errado. Teu espírito tem me incomodado. Então estou aqui para confessar, para concordar com o Senhor. Então você vai decidir se confessa ou não. Agora, quando confessar, Ele é fiel e justo para perdoar. Você fala, pastor, mas eu não sou digno. Não é mesmo. Qual a dúvida?
Pastor, mas eu não mereço. Não merecemos, meu irmão. É a fidelidade dele, a justiça dele que perdoa. Se nós confessarmos, ele é fiel, ele é justo, e ele vai perdoar, e ele vai purificar. À medida que nós nos quebrantarmos e nos arrependermos e confessarmos, o Senhor vai nos dizer: a sua iniquidade foi tirada e o seu pecado foi perdoado. Aleluia! Então vislumbramos a santidade de Deus, nos arrependemos, somos perdoados, somos purificados e alguma coisa acontece. Milagrosamente, depois que isso aconteceu, Isaías começou a ouvir a voz do Senhor. Olha, ele narra aqui como foi a visão, como foi a experiência, o que aconteceu, está aí no versículo 8. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Eu respondi: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Vocês entendem, meus irmãos, que é necessário santidade até para servir ao Senhor? Não se serve ao Senhor para conseguir ser santo. Se serve ao Senhor porque nós queremos ter uma vida que agrade aquele que nos salvou, aquele que está fazendo a sua obra no mundo. Não é, Senhor, o que o Senhor está fazendo? Ah, tá bom, vou participar aqui, pegar meu tempo livre aqui, não tenho nada para fazer, então vou te servir. Porque se eu tivesse qualquer outra coisa para fazer, estaria lá. Não é assim, irmãos, que funciona no reino de Deus, na obra de Deus. Servir ao Senhor, eis-me aqui, Senhor, significa que nós já vislumbramos a glória de Deus, o quanto Ele é santo. Isso fez com que nós enxergássemos o quanto nós somos pecadores. Nos arrependemos disso, somos purificados por Ele. Agora ouvimos o que Ele está dizendo. E aí sim, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Meu irmão, se você não tiver a consciência de quem Deus é e de quem você é, você vai fazer o quê na obra de Deus? Você vai fazer da parte de quem, né? Vai fazer de você mesmo. Da sua força, da sua experiência, da sua inteligência, da sua sabedoria. Tudo vai cair, meus irmãos. Tudo vai cair. Não importa a sua idade, sua sabedoria, não importa nada disso. Se não for da parte de Deus, vai cair mais dia, menos dia. Hoje, enquanto falávamos sobre o propósito da nossa vida lá com os jovens e adolescentes, irmãos, a história toda começa em Deus e termina em Deus. A questão é, enquanto a gente está nesse meio tempo, nessa vida que o Senhor nos dá aqui, é nós entendermos para que Ele nos mandou para cá, para onde nós estamos indo, qual que é a nossa origem, qual que é o nosso destino, o que a gente tem que fazer aqui nesse meio, viver para a glória de Deus. E nós viveremos para a glória de Deus quando nós entendermos que esse Deus que tem toda a glória nos ordena a viver de uma forma que quando nós obedecermos, nós vamos viver para a glória de Deus. Então, por exemplo, Evangelho 4 de João, Jesus com a mulher samaritana, vai falar que não tem mais um lugar certo de adorar. Agora é o coração. Porque Deus está procurando os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Então, o que a Bíblia fala para você sobre adoração? Que você tem que ser um verdadeiro adorador, porque o Pai está te procurando. Aí você começa a perguntar, estou obedecendo isso? Eu estou sendo um verdadeiro adorador? Porque se você for alguém que busca adorar ao Senhor, você vai ter esse tipo de experiência de Isaías. A olhar cada vez mais para a santidade de Deus,
cantar músicas em adoração a Deus, mas muito mais que cantar músicas, ter uma vida que adora a Deus. Adoração não é um estilo de canção, adoração é um estilo de vida. Então o meu trabalho é para adorar a Deus, é para a glória de Deus, o meu casamento, o meu namoro, a criação dos meus filhos, tudo isso é para a glória de Deus. E se não for, não estamos obedecendo ao Senhor, não estamos refletindo a essa glória. A gente olha para a glória de Deus, ou canta, ou lê na palavra de Deus sobre a majestade dele e fala, não, ai de mim para Isaías, porque eu não estou tão mal. Até que estou indo bem, eu não estou errando tanto. Eu conheço gente que, pastor, está bem pior que eu. Não é sobre o outro, jovem, é sobre você. É sobre você diante de Deus. A santidade de Deus não te impacta em nada. Você está acostumado com a santidade de Deus? Ela não é tão grandiosa a ponto de te impactar? Irmãos, não é a santidade de Deus que está errada, não. Se a santidade de Deus já virou normal, o poder, não, já sei como é que Deus age, já sei como é que faz, esse caso aí não tem jeito, não. Não, as coisas de Deus já sei como faz, eu já faço isso há muito tempo, não precisa mudar nada, não. Será, meus irmãos? Será que quando a gente está na presença de Deus adorando, a nossa sensação é, Senhor, o Senhor é tão santo que eu estou sem coragem até de cantar. Sabe quando você vai na igreja que fala, Senhor, hoje eu só tenho para oferecer as minhas lágrimas. Senhor, hoje eu estou só o farelo. Senhor, hoje eu não consigo cantar, hoje eu não consigo ouvir a pregação, eu não sei nem porque eu estou aqui hoje. Não tenho nada para oferecer. Nada. E ontem no treinamento de liderança lá do Kadosh, com alguns jovens e adolescentes, falava, o que você tem? Pastor, eu não tenho nada. Coloca diante de Deus. Coloca a sua vida, coloca seu coração. Como lá na multiplicação dos pães, narrada nos evangelhos, o pessoal chegou e falou, Jesus, tem uma multidão aí, melhor mandar a galera embora, porque não tem comida para todo mundo. Aí Jesus falou, dá vocês para eles de comer. Imagina os discípulos. Ô Jesus, está de brincadeira? Olha a multidão que está aí. Vou dar o quê para comer com essa galera? Mas nem que eu tivesse dinheiro, não dá para comprar para todo mundo. E aí Jesus fala, o que vocês têm? Tem nada, tem 5 pães e 2 peixes. E aí Jesus deu graça e fez o milagre. E aí o que você tem, meu irmão? Pastor, não tenho nada. Tenho minha vida. É isso. Coloca diante do Senhor e deixa Ele fazer o milagre. Pastor, não tenho nada, eu sou jovem, minha vida é bem mais ou menos. Entrega diante do Senhor e deixa Ele fazer o milagre. Mas pastor, eu estou andando meio errado aí. Entrega. E deixa Ele fazer o milagre. Deixa Ele multiplicar. Pastor, eu tenho tão pouco, é só 5 pãezinhos. Entrega. E deixa Ele multiplicar. Ô Gu, você que está na mídia aí, não? É, né? Me permita dar um testemunho em seu lugar, tá? Obrigado. Assim, né? Pedindo com esse jeitinho, é que você não vai deixar, né? Irmãos, o Gu é uma bênção. E ele está fazendo discipulado comigo, né? E nós temos orado pela família dele. Eu falei isso ontem aqui. Entrega o que você tem e deixa Deus fazer o milagre. Falei, vamos lá na central, tal, vai ter um instituto. Pastor, não vou. Falei, não vai por quê, jovem? Não, tem que ir para casa fazer umas coisas. Falei, tá bom, ponto negativo aqui, está no Serasa do céu. E tudo bem. E ele foi para a casa dele. Quando eu chego hoje de manhã na igreja, a Gabriela chega para mim, fala, amor, você viu a família do Gu? Eu falei, o quê? Família do Gu? Família do Gu na igreja? Imagina, não é ninguém crente. Falou, não, tá aí. A irmã, a mãe. Falei, sério? Eu falei, não, quero conhecer.
Aí cheguei e tal, conheci, se apresentou lá, a dona Sandra e a Jade, né? Muito legal, fiquei muito feliz e tal. Aí nos despedimos e tal. Aí depois eu fui falar com o Gu. Falei, Gu, me conta essa história, meu. Como que você convenceu eles a virem, né? A gente olha o Gu assim tão quieto, né? Como é que você argumentou, né? Como é que foi a conversa, né? Apareceu um anjo. O que aconteceu? Você pôs um louvor lá. Foi então, pastor. Foi meio inesperado, assim. Falei, por quê? Foi então, porque do nada minha irmã chegou para mim e falou assim, ô Gu, eu quero ir na igreja com você. Falei, você acredita? Eu falei, lógico que eu acredito. Não está orando por isso, criatura? Eu falei, lógico que eu acredito. Eu falei, não, mas foi assim. Ela só chegou para mim e falou, ó, vou na igreja com você. Eu falei, mano, glória a Deus, tal. Mas seu irmão entende, tem 10 anos, não está de vir na igreja. Mas sua mãe, mano, o que você falou para ela? Eu falei, não, para minha mãe eu não falei nada. Eu falei para minha irmã. Falei, ó, como eu vou ficar no Easy, você vai ficar um tempo sozinha lá embaixo. Aí a mãe falou, não, para ela não ficar sozinha, eu vou também. Falei, glória a Deus, mano. Aí, é sobre isso que eu estou falando, meus irmãos. O que você tem? Eu não tenho nada, eu estava jantando em casa com a família. Falei, tá vendo como não era para você ir no culto lá com a gente mesmo? Olha como que Deus age, meus irmãos. E a gente orando pela família dele, sem saber como vai acontecer, sem saber o que, quando. E o Gustavo nem fez nada. Sabe o que o Gustavo faz? Ele vai para a igreja. É isso que ele faz. Com relação à família dele. A família dele não sabe o que é o Easy. A gente vê ele aqui trabalhando. Mas a família dele não sabe o que é isso. A família dele sabe que ele vai para a igreja. A família sabe que deu uma doida esse mês, agora começou a ir de sábado também. Antes era só de domingo. Agora deu uma doida, começou a ir de sábado. Agora fica para lá e para cá com a Bíblia, anotando umas coisas lá. Esse negócio de discipulado. O que o Gu fez? O Espírito Santo fez. Mas através da vida dele. Como vai fazer através da sua? O que você tem? O que você tem é suficiente para Deus nos dar, meu irmão? Agora, para que nós sirvamos a Deus, e essa é a proposta dessa noite, é nós falarmos que nós precisamos de uma vida de santidade. Aí você fala, nossa, que legal, né, meu? Do nada Deus foi lá e fez. Que do nada, irmãos. Que do nada a gente está fazendo discipulado, lutando contra o tempo, achando tempo onde não tem. O Gu estuda, o Gu trabalha. Então a agenda na semana é super apertada. Marca o discipulado, não deu, desmarca, marca no outro, marca 11 horas da noite. Tentando fazer. E o Gu buscando, e o Gu lendo a palavra, e o Gu orando, e o Gu anotando as dúvidas da Bíblia para a gente conversar. Aí do nada... Como do nada? Não é do nada não, meus irmãos. Assim como a santidade também não vai vir do nada na sua vida. Assim como o quebrantamento não vai vir do nada na sua vida. Assim como o Senhor te perdoar e purificar não é do nada. Assim como o Senhor te enviar para algo, não é do nada, meus irmãos. Nada é do nada no reino de Deus. É o Espírito Santo de Deus agindo e fazendo muito mais do que pedimos ou pensamos. No começo desse mês tinha adolescente que eu nem conhecia, que hoje quase não perde nenhuma programação, que quando perde fica triste. Ai, pastor, pô, não vai dar para eu vir. Da festa da semana que vem já veio uns 3 falar, vocês não me amam, você marca no dia que eu não posso vir. Falei, não é isso não. Mas isso é bom. É isso. Os jovens e adolescentes estão se achegando, estão se aproximando, estão aceitando desafios. Aí amanhã você vai ver um jovem adolescente liderando. Nossa, do nada. Do nada. Que do nada? Nego trabalhando sábado e domingo aí, 24/48. Como do nada? Meus irmãos, para que nós sirvamos a Deus, nós precisamos ter uma vida de santidade.
Irmãos, Deus quer nos usar, isso já está claro, Ele já disse isso. Mas para que Ele nos use, a gente precisa estar numa caminhada de santidade. Isaías saiu aqui de um pecador condenado, alguém que habita no meio de pessoas com lábios impuros, e ele mesmo é impuro, e mudou agora para um profeta, para um mensageiro de Deus, para um obreiro, para um missionário. Para nós pode ser tudo isso, mas também pode ser um líder, pode ser um voluntário que ajuda, mas não de qualquer forma, meu irmão. Que seja com zelo e que o nosso serviço ao Senhor seja com santidade, meus irmãos. Amém, igreja?